Oi, boa noite. O Sem Tabus está começando agora e eu fico muito grata por sua audiência, por ficar aqui conosco. Você que já é a audiência certa de toda semana, muito obrigada. Você que não conhece ainda, a proposta do Sem Tabus é falar de relacionamento, de sexualidade e de qualquer outro tema que nós consideremos ser importante falar nesse contexto e quebrando algum tipo de tabu que esteja impedindo você de enxergar que há algo melhor, algo novo, algo especial. E não digo algo novo no sentido de criar algo novo, é que algumas coisas já são bem antigas e a gente não consegue enxergar a beleza delas. A gente não consegue enxergar o quanto elas são positivas e necessárias para que nós possamos conviver melhor com o nosso eu, com o próximo, na vida conjugal, no relacionamento entre homem e mulher, já que aqui nós falamos especialmente em torno da sexualidade. Então, essa é a nossa proposta, fazer bem a você. Vamos falar hoje especialmente para um público que tem alguma deficiência. Hoje nós trouxemos aqui um casal que casa e precisa, além de enfrentar os desafios de um casamento, eles precisam enfrentar os desafios de uma deficiência física, a deficiência de cada um deles. Por exemplo, nós vamos ouvir de uma mulher que tem deficiência visual, como foi neste casamento, assumindo o seu papel de mulher, assumindo o seu papel de esposa, assumindo o seu papel agora como mulher e lidando com a sua sexualidade neste casamento, como foi que ela conseguiu superar e se é que houve alguma dificuldade, se havia alguma dificuldade, como ela conseguiu superar? Se não havia nenhuma dificuldade, se foi simples, como se ela enxergasse tudo, como se não tivesse nenhuma deficiência visual, se ela conseguiu, então, desenrolar a sua vida conjugal, o seu casamento, o seu dia a dia, tranquilamente. Se foi assim, ela vai compartilhar dessa experiência e vai ajudar algumas pessoas que estejam enfrentando essa dificuldade, ou há muita gente que enfrenta alguma dificuldade, a saber lidar melhor com isso. Ou seja, de qualquer maneira, nós iremos aprender. O seu marido tem uma deficiência física desde a sua meninice, uma deficiência que já o levou a algumas cirurgias na coluna, já o deixou em alguns momentos impedido de ir adiante com os seus sonhos, mas num dado momento esse homem diz: não, essa deficiência não será suficiente para me impedir de ir ou fazer coisa alguma. Mas isso significa, enfrentou, precisou superar. Mas dizer isso é simples? Basta dizer? E se isso vem para um contexto do casamento? E se duas pessoas com deficiência agora estão juntas? Uma ajuda a outra? Como? Ou seja, várias questões que poderão ser esclarecidas hoje no sentido de animar a todos nós em resolver situações, em superar situações e, claro, somar mais alegria, mais felicidade dentro da relação conjugal. Isso para pessoas com deficiência ou para pessoas sem deficiências. Todos nós temos alguma limitação. Se não é física, é noutra área. E todos nós precisamos aprender como superar. Então fique conosco aqui no nosso Sem Tabus de hoje, porque a partir de agora, além de conversar com você aí de casa, nós passamos a conversar com o casal convidado de hoje, Edino e Amanda Stofela. Bem-vindos e uma boa noite para vocês. Boa noite. Agradeço, Darleide, o convite, por estarmos aqui. Estamos muito felizes por podermos compartilhar da nossa história e, de uma certa forma, também colaborar com aqueles também que enfrentam desafios semelhantes aos nossos, né? Tudo bem com você, Edino? Boa noite, Darleide. Boa noite para quem está em casa. Você sempre fazendo uma introdução perfeita, né? Obrigada. Nossos relacionamentos, as pessoas precisam se entender, precisam sentar às vezes, né? Sim. E discutir relação. O meu muito obrigado à TV Novo Tempo, é o seu programa, mais uma vez. Somos eternamente gratos. A Deus, muito, 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 muito obrigado a Deus. Ao Robson, que nos trouxe aqui. Tá? Aos amigos que colaboram para tudo acontecer. E o pastor Richard também, que foi um amigão na minha vida. Que ótimo! E vocês agora têm um livro, não é? Vocês resolveram contar a história de vocês num livro. Eu ainda falo sobre este livro hoje aqui no programa. Mas, vamos lá. Vou começar com a dama. Vou conversar com você, Amanda, o olhar feminino, a fala feminina a respeito desse tema. A visão feminina no sentido de saber dizer
da sua experiência, como foi entrar para um casamento? Agora já não era a Amanda sozinha, a Amanda que é uma advogada, que estudou, que é atuante, que trabalha, mas num dado momento você se viu ao lado agora de um homem, num casamento, dentro de uma casa, e além disso ainda tinha a vida sexual para lidar agora. Como foi para você? Olha só, casamento é um desafio para todos nós. E é um desafio muito bom, muito agradável, mas existem situações que nós precisamos ir acertando no decorrer da nossa convivência. Eu costumo dizer que o casamento ele vai melhorando com o decorrer do tempo, ele vai ficando cada vez melhor, a gente vai aprendendo um com o outro. E sexualidade é um tema que são muito poucas as pessoas que sentam para estudar sobre isso, para ler sobre isso, para querer buscar mais informações. Parece que é um pecado fazer isso, comprar um livro sobre sexualidade, visitar um site que fale sobre o assunto, claro que dentro dos parâmetros da fé, daquilo que a gente acredita, né? Assistir Sem Tabus para aprender. Sim. Né? Então, quando eu me casei, eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje. Você não tinha bagagem sobre sexualidade? Não tinha. Não conversava sobre isso com os meus pais, não tinha outras pessoas com quem conversar sobre esse assunto. Então, num dado momento, você se vê ali, você está ali, homem e mulher, e é uma coisa que é necessária, é uma necessidade. Os hormônios, eu me casei com 19 anos. Então, está tudo ali em ebulição, mas como lidar com isso? Né? Dentro de um relacionamento e com uma limitação. Como se aceitar? Eu sou assim, o meu esposo é assim. E nós vamos ter um relacionamento e nós vamos nos amar dentro das nossas limitações. A gente tem que ter... Eu acredito que a mulher é muito travada. E a mulher tem que aprender a se entregar mais. Uma coisa que eu ouvi, que eu nunca vou esquecer, e eu acho uma pena porque eu ouvi isso tantos anos, com tantos anos já depois de ter casado, eu sou casada vai fazer 12 anos. Uma pessoa uma vez me falou o seguinte: você precisa permitir ser amada. Você precisa se entregar, porque o sexo para o homem é diferente do sexo para a mulher. Né? Então, a partir do momento que eu percebo que quando eu me entrego de verdade para o meu esposo, eu estou me permitindo ser amada e eu estou trazendo para ele uma alegria tão grande, o sexo realmente ele passa a ser aquilo que a gente chama de um presente de Deus para nós. No início do casamento, eu chegava a dizer para o meu esposo: essa coisa de sexo não é presente de Deus, não, eu não gosto disso. Sério? Você dizia? Sério, eu dizia, a gente teve sérias discussões por conta disso. Eu dizia porque eu era totalmente travada, eu não conseguia conversar sobre o assunto, falar sobre o assunto, totalmente. A minha autoestima, então, às vezes, a mulher, por exemplo, no meu caso, eu tenho uma deficiência, ou eu sou assim, um pouco gordinha. Vamos supor assim, eu não me aceito, eu não quero que a luz esteja acesa, eu não quero que ele me veja, sabe? A gente tem que se aceitar, tem que se amar. Mas isso você só aprendeu depois. Isso eu fui aprender depois, depois de me ferir, depois de me machucar muito. A gente aprende na marra as coisas, mas Deus é muito bom. É maravilhoso. Deixa eu ouvir ali o marido, então. Como foi para você, naquele tempo em que ela tinha essas dificuldades? Você deve ter trazido alguma outra, não sei. Você vai me dizer, se vai dizer a nós, ou se você veio livre, leve, solto, prontinho, já tinha conhecimento, aí você que conta, mas na sequência também me conta como você lidou com as dificuldades dela. Uhum. Bom, vamos começar do começo. Vamos lá. Olha só, a deficiência física para o homem é mais difícil do que para a mulher. Por exemplo, uma pessoa com uma estatura baixa, no mundo ocidental, onde se priorizam os altos, você começa a colocar na bagagem um monte de estigmas, né? E aí você vai para o casamento com uma ideia de que tudo vai dar certo lá dentro. Vamos casar e lá dentro vai dar tudo certo. Mas não é assim. Quando eu encontrei a Amanda pela primeira vez, eu me apaixonei
por aquilo que nós não conseguimos enxergar nas mulheres que eu, quando estava no mundo, procurava. Tem um jargão que rola pela internet, né? Já é um jargão você dizer mulheres do mundo, porque senão vai dar a ideia que você casou em Marte, ou que você... uma coisa assim. É que antes ele não professava uma fé, não estava numa comunidade religiosa como ele está depois. E então a gente, de vez em quando, usa essa linguagem bíblica, para você que não tem muita familiaridade, usa uma linguagem bíblica. Na Bíblia acaba referindo-se a pessoas que estão na igreja, pessoas da igreja, crentes, as que não estão na igreja, não professam uma fé, pessoas que estão no mundo secular. Aí a gente, em vez de dizer mundo secular, diz mundo, mais mundo religioso e mundo secular, tá bom? Então, nesse contexto todo, você tem um relacionamento lá fora com pessoas que topam tudo mesmo. Só que, no fundo, o que o homem procura não é só sexo também. E a mulher, quando faz sexo, ela faz amor. Para entender isso, vivendo um dia depois do outro. Quando eu encontrei a Amanda, eu vi nela algo diferente, que eu não enxergava nas baladas, nas noites, porque eu vim de uma geração da década de 80 em que os homens precisavam se autoafirmar. Então, ou você se autoafirmava, ou de alguma forma você era uma pessoa mais neutra, mais calma, uma pessoa mais, olha, ele tem algum problema, ele é careta, né? E nesse mundo, como eu conto no livro, eu comecei a beber nesse universo. Comecei a usar álcool, eu comecei a sair com rapazes, porque na infância, durante 7 anos, eu tive o abuso sexual. Então, eu fui abusado por um capataz de confiança do meu pai. Isso gerou, no início da adolescência, um processo de desconstrução da identidade de homem. E aí eu comecei a procurar respostas. Então, todo o abuso que me vinha, ele era tido como, ele não gosta de você. Pessoas que chegavam perto de mim, principalmente homens, eu já sentia uma certa ojeriza. A pessoa vai te fazer mal. Então, quando eu entrei para o casamento, essa foi a bagagem que eu trouxe. De abuso, de rejeição à figura de homens. E tinha você tinha algo contrário à figura feminina? Ou a figura feminina sempre foi atraente, sempre foi boa para você, sempre foi confortável para você a ideia de casar, fazer uma família, apesar de tudo que você sofreu? Ótima pergunta, Darleide. Veja, você passa por esse processo de amadurecimento e eu sempre admirei muito as mulheres. Só que com esse trauma, a construção da personalidade foi muito mais lenta do que para um homem comum, que passa por todas as fases. Na adolescência ele vai... Sem tribulações, né? Sem tribulações. Você viveu tribulações. Durante quanto tempo, por exemplo, você foi abusado? Você tem memória? Dos 7 por volta dos 11, 12 anos. Bem próximo da adolescência, né? E você ainda era abusado. Sim, ainda era abusado. E, veja, o homem nasce homem. O homem é homem. Ele brinca com carrinho, às vezes ele quer fazer a lutinha dele, porque ele é homem, ele até quer construir um instrumento musical de menino, mas, num dado momento, ele se encontra. E aí, o que você vai fazer? Então, quando eu encontrei a Amanda, eu percebi uma mulher que, por não ver, por não enxergar, ela tinha outros atributos que eu nunca tinha visto em nenhuma outra mulher. Então, não que eu menosprezasse a mulher, de forma alguma, mas como eu estava nas baladas, nas festas, nas danceterias, nas boates, nos shows, eu era músico profissional. Então, qual era o nível de sexo oposto que eu tinha? Era um nível de vamos beber juntos? Vamos fumar? O que nós vamos fumar? Para onde nós vamos? Você tem carro? Entende? Você tem carro? Mas a Amanda, então, despertou em você o afeto puro. Isso. Sem esse tipo de interesse, fora desse contexto, ela pareceu pureza para você, foi isso? Isso. Você falou a palavra perfeita, afeto. Porque ele é quebrado na hora do abuso sexual e destruído no decorrer dos anos.
e esfacelado se ele for muito mais duradouro. Então, quando você encontra alguém que te transmite paz, muitas pessoas me perguntam assim, Edino, Deus é realmente importante no casamento? Jesus é realmente importante? Faz sentido você unir sexualidade com Deus? E eu costumo dizer que não existe amor, porque você pode deitar com uma pessoa e fazer sexo, Darleide. Você pode deitar com qualquer pessoa e fazer sexo, e até entrar em prazer. Mas depois você senta e se não estiver tomando alguma pílula, você chora, ou você começa a pensar, sua consciência começa, porque aconteceu várias vezes, comigo também. E quando você faz amor, não sei qual é a música preferência dos casais que estão nos assistindo, mas tem aquela música de quando se conheceram. Né? Você coloca aquela música, porque a mulher ela é romântica. Mas, Edino, então você vem com essa bagagem, você encontra essa mulher que te transmite paz, te transmite pureza, que vivia em outro contexto, e você com tudo que veio, por exemplo, ela veio com baixa autoestima também, ela veio com travas, ela não sabia nada ou quase nada, não conversava, não dialogava. Ela vem assim, uma caixinha fechadinha, e o que vai ser aqui? E você vem de balada, de festa, mas completamente oposto. Mas, ao mesmo tempo, um cara que também tinha baixa autoestima, até por conta, você começou dizendo da sua altura, você tinha traumas, você teve todo aquele sofrimento de anos de abuso, e você vem, então, assim, com um monte de ideias sobre. Então, nós vamos agora fazer uma pausa, já voltamos, porque eu quero, de fato, entender, Edino, qual foi a sua dificuldade nessa construção de de um novo jeito de viver a tua sexualidade diante do jeito que a Amanda traz para essa relação. Combinado? Ok. Então, tá bom. Estamos de volta aqui conversando com a Amanda e o Edino Stufela, e ele tem em mãos um livro que eles escreveram a respeito da história deles, Nascidos de Novo, e é uma história impactante. Nós já fizemos um outro programa juntos, é uma história muito bonita, apesar das dificuldades, mas muito bonita. A Amanda é advogada atuante nas áreas do direito de trabalho e educacional. Ela é uma advogada preparada e atuante, como acabei de dizer, e o Edino estudou música no Conservatório de Tatuí. A Amanda também, não é? Gosta de música, de canto, de composição. Ela tem um coral, que está à frente de um coral. O Edino, ele estudou música no Conservatório de Tatuí, onde aprimorou as técnicas na área de percussão erudita e bateria. Uau! Também atuou na Orquestra Sinfônica Jovem, ali em Tatuí. E, além disso, ele está cursando Relações Internacionais. Então, é um casal proativo, e nenhuma deficiência os impediu de construir e continuam construindo uma história bonita e de sucesso. Mas estamos hoje aqui dando valor à área da sexualidade, com a intenção de ajudar casais que tenham dificuldades, que tenham deficiências, a olhar para uma história como a deles e entender que as dificuldades estão dentro da normalidade, que as dificuldades existem, porém não para paralisar, mas para fazer andar, para ir adiante. Isso serve para os que têm deficiências físicas, como no caso destes, ela tem deficiência visual, ele tem uma deficiência na coluna, que já o levou a algumas cirurgias. Quantas cirurgias? 2 cirurgias bem significativas, de grande porte. Mas nós também, que não, eu posso dizer não ter uma deficiência física aqui, mas eu tenho outras dificuldades e eu tive outras no começo do meu casamento e a gente vai aprendendo, entende? Então não é uma questão de fazer distinção, é de ver que todas as pessoas têm as suas dificuldades e precisamos avançar. Amanda e Edino, antes de irmos para o intervalo, eu estava aqui trazendo da experiência do Edino o que bagagem ele trouxe para o casamento e que impactou a vida sexual. E eu já volto para você, seu Edino, volto aqui com a Amanda. Amanda, você disse para a gente anteriormente que você veio cheio de travas. Me fala um pouco mais, como você foi desconstruindo, como você foi se desfazendo dessa bagagem negativa?
Olha só, como é complicado para uma mulher entrar num relacionamento quando ela vem, assim, muito tímida, muito travada, muito jovem envergonhada, também. muito jovem, não teve uma base com os pais, não teve um aconselhamento, alguém que assessorasse, né? Então, a gente começa... Primeiro a gente pensa, eu não vou perguntar a ninguém sobre isso, o que vão pensar de mim? Eu vou chegar e vou falar com alguém que a minha sexualidade não está indo, não está fluindo legal? Eu vou falar para o meu esposo, será que ele não vai ficar chateado? Será que ele não vai também se sentir ofendido? Isso tudo você pensava, Isso tudo Amanda? eu pensava. Uhum. E aí eu cheguei a um ponto que eu falei, eu preciso procurar ajuda. E aí eu te escrevi, há alguns anos atrás. Eu falei, não lembrava disso. Eu vou escrever para ela, eu vou pedir uma ajuda, porque ela sempre apresenta os programas, ela deve saber como me orientar. E eu lembro que eu escrevi um texto enorme. E falei assim, resumindo o que eu escrevi, eu amo meu marido, sou apaixonada por ele, mas não gosto de sexo. Quer dizer, o homem não gosta de nada, né? Por favor, me ajuda, o que eu faço? E fiquei aguardando a resposta. E quando você me respondeu, você disse, demonstre seu amor a ele, permitindo que ele te ame, se entregando para a sexualidade, para a relação sexual. E dali em diante eu comecei a ler sobre o tema, estudar sobre o tema, pesquisar, e eu decidi que eu iria conversar com ele sobre isso, e as coisas foram se transformando. E aquilo que para mim era um bicho de 7 cabeças, hoje em dia eu encaro como uma verdadeira bênção de Deus para a vida do casal. Que lindo! E olha que importante, eu conheci um casal em que o marido tratava a esposa de uma forma que ela nunca havia sentido um orgasmo. Eles tinham 55 anos de casados. Uau! Quando a Amanda fala que não conversava sobre o assunto, eu falava sobre tudo, né? Varava a noite falando sobre sexo, sobre orgasmo, sobre... Com ela? Não. Não. No seu aprendizado, na vida. Na vida. Tá. E esses colegas meus me chamaram muita atenção. Aquele casal de 55 anos de casados te chamou a atenção. Me chamou muita atenção. E eu não havia ainda... Não era ainda, eu digo assim, um homem ativo. Eu ouvia muita coisa quando adolescente, saindo da fase da adolescência, mas não era propriamente um homem ativo. Mas, embora fosse precoce, embora eu fui muito precoce. E num determinado momento eu falei para mim mesmo, quando eu casar, eu vou fazer minha mulher feliz. Pelo menos eu vou fazer ela ter orgasmos. Porque eu via aquela mulher tão triste, o casal era tão triste, e ela, embora ela não soubesse, nossa conversa era entre homens, né? Sim. Eu via uma falta de amor à vida. Porque você percebe claramente o homem que chega no trabalho feliz de manhã. Ele chega assobiando, feliz da vida, viu, passando? Edino, você chega aqui na Novo Tempo com esse sorriso imenso, tá sempre alegre, todo motivado. Parabéns, Amanda! E nem sempre foi assim, mas esse é o ingrediente. Aí você junta eu com um monte de sabedoria nesse sentido, embora com humildade, é claro, mas Amanda sem nada. E aí como é que faz? Junta isso num caldeirão, né? Mistura tudo. Eu me lembro que quando ela chegou e falou isso pra mim, puxa, faz tantos anos que eu te trato bem, com base nessa experiência. Eu tentei te dar tudo na cama. Eu fiz tudo para você que você queria e eu... Que você achava que ela queria, né? Eu achava que ela queria. E aí eu, né? Quebrou. Aí sentei e fui rever tudo aquilo que eu achava que era certo. Você quer falar? Não, eu me lembro o sofrimento dele no dia que eu falei, que eu decidi me abrir com ele. Ele ficou muito chocado com isso, né? Mas daí em diante a gente decidiu que não haveria mais segredos nesse sentido. Que a gente iria abrir o coração um para o outro sobre esse assunto. Que a gente não, ele conversava, mas eu não. Você só ouvia. Só ouvia. E respondendo a sua pergunta do bloco anterior, veja, como que eu ia chegar na Amanda que não enxerga, certo? Primeiro, o toque, o cheiro, o perfume, o ambiente,
a luz, O café na cama. o café na cama, entendeu? São coisas diferentes, porque para quem enxerga, ele vai ver o homem lá vestido, hoje você está com uma roupa diferente. A mulher vai ver no marido que ele está querendo alguma coisa diferente. É natural. O marido, ele, a menos que ela não esteja desconectada, né? Mas... No seu caso, como que ela ia ver você pronto? É isso, né? Isso, exatamente. Era um fator limitante. É aí onde a gente entra agora no ingrediente. Mandar um e-mail enquanto ele está no trabalho, manda uma mensagenzinha. Como? Recadinho. Aqui vai o recado, Darlide, para quem está em casa e está sofrendo um problema no casamento. Olha só, manda um buquezinho de flores com um agradinho ali. Não é muito caro, gente. Qualquer um pode fazer uma economia pequenininha e mandar um buquezinho de flores. Não precisa de muita coisa para ser feliz. Aí você acorda de manhã e pensa assim, bom, a noite vai chegar, certo? Só que olha o grande erro, por isso que eu falo para os homens que estão lá, olha o grande erro que eu fazia. Tratava super bem na cama. Era a rainha de Sabá, na cama. Só que durante o dia não demonstrava carinho. Por quê? Porque a mulher gosta de afeto. A mulher, embora ela também goste de fazer amor, mas ela gosta de afeto. Tem que ter uma continuidade. Ela gosta de carinho, ela gosta de se sentir amada. Então você está dizendo que você não era um homem querido, não era atencioso com ela, é isso? Assim, na mesma medida que você idealizou que faria quando estivesse casado com a sua mulher enquanto sexo, você seria muito querido, muito atencioso enquanto sexo. Mas no dia a dia não tinha muito disso, era isso, Amanda? Ele não era muito carinhoso contigo. Isso mesmo. Até pela dificuldade de abordá-la, de demonstrar carinho na situação dela. Também, embora o abuso sexual contribuiu muito para isso. Deixa muitas marcas. Então, quem está lá do outro lado, talvez... Darlide, a verdade é que primo, pai, tio, uma figura de autoridade, 80% da sociedade foi abusada, a verdade é essa. Na infância ou no finalzinho da infância. Esse é um dado estatístico. Isso contribuiu de uma forma tão negativa na minha vida, que quando ela disse que não conversava sobre sexo, eu queria resolver tudo com sexo. E aí o homem que está lá do outro lado está falando assim, pois minha mulher não quer fazer sexo comigo. Por quê? Será que você está tratando ela bem? Será que você manda um buquezinho para ela? Será que você lava a louça para ela depois da janta? Então, boa. Então, o que você começou a fazer? Você está fazendo a sugestão do buquê, mas vamos no dia... Não acredito que no dia seguinte você já mandou flor para ela. Não. O que você começou a fazer? Quando você entendeu? Primeira coisa, eu mando um abraço para a Tímina, psicóloga que me ajudou muito, doutora Tímina. Segundo, a Deus. O que eu fiz? Eu voltei a minha vida... aquilo que era os primórdios da minha vida, que eram os oráculos de Deus, as orações. Eu nunca achava que isso poderia resolver, de verdade. Eu fui a Deus, certa vez, e falei, Senhor, eu não consigo. Eu sei que a mulher é um universo, é uma galáxia cheia de planetas que estão ao redor, de luas, de sóis, de satélites, de estrelas. Eu não consigo entendê-las, são muito difíceis, mas eu preciso da tua ajuda. E através dessa oração simples, pequenina, Deus começou a me mostrar que um gesto pequeno de levar o café na cama, que eu já comecei a fazer, ouvir, porque quando a mulher vinha conversar, eu já começava a ser o rei do argumento. Eu era o rei do argumento. Pelo dom da palavra que Deus me deu, ela nunca saía de uma DR, né? Ele vencia todas. Nunca. Aí, escutava e orando aqui dentro. Senhor, que a noite seja uma bênção. Então, segredo, escutar a mulher. Escutar e não dar resposta na hora. Porque o homem demora para entender, Darlide. A mulher pega as coisas muito mais rápido. E a mulher, às vezes, não quer a resposta, ela quer só ser ouvida. E você tinha essa vontade de ser ouvida e entendida, né? E porque eu sempre tive muita dificuldade de falar, né? O meu apelido, quando eu era criança, era pamonha, manteiga derretida, porque eu sempre fui muito chorona. Então, eu começo a falar, na segunda sílaba eu já estava chorando. Aí ele falava para mim, mas você não consegue controlar suas emoções? Até que ele foi entendendo que ele tinha que me ouvir chorando mesmo. Né? Então, era o meu jeito. A gente escuta muitas mulheres falando, eu já escutei muito, e no programa você já deve ter abordado muito isso, mulher reclamando. Lá vem meu marido de novo querendo sexo. Mas o que é isso? Por que homem só pensa nisso? E o Edino falou da psicóloga. E eu me lembro que uma vez, numa terapia, eu falei com ela assim, mas eu estou pensando na minha filha, eu estou pensando na tarefa da escola, eu estou pensando no trabalho, eu estou pensando nisso, naquilo. Chega a noite, eu não quero sexo.
e o homem usa sexo para se desestressar. E ela disse assim para mim, use você também. Que sabe a resposta, use você né? também. Simples. Estou sabendo disso agora, tá? Use você também. Isso Ótimo. foi o máximo para mim. Perfeito. E deu certo, né, Amanda? Deu certo. Preciso se ele pode desestressar. relaxar, se ele pode relaxar com sexo, por que eu não posso? Né? Perfeito. Então, você começou a mudar, Edino, e começou a funcionar, então. Sim. Né? E de uma forma positiva. Claro. Porque até então tudo era negativo, né? A construção não havia dado certo. E depois da grande cartada, né? Aí você senta e repensa e fala, uau, e agora o que eu vou fazer? Você traz uma questão que abre outra. Vale a pena dizer que há casais que sustentam a ideia de que é preciso ter outras experiências sexuais para, então, ter conhecimento e saber lidar com o sexo oposto, enfim, e tal, num casamento. A tua experiência, a sua fala colabora no sentido de entendermos que cada experiência num casamento é única. Não existe essa coisa de test drive para saber se vai ser... Até isso. Mas, Darleide, então, se eu fizer sexo com a minha noiva, é diferente, porque eu não estou fazendo com outras, eu já estou fazendo com a minha esposa, com a minha futura esposa. É minha noiva, nós estamos aqui... Né? Porque para a gente já ir se conhecendo ou fazendo sexo para ver se é legal e se vale a pena continuar esse namoro, esse relacionamento. Mas veja bem, quando dois vão morar debaixo do mesmo teto, não é a mesma coisa de você ir para um motel fazer sexo, meu querido, minha querida. Não é. Não é a mesma coisa de vocês fazerem sexo num fim de semana e depois ir cada um para sua casa, a casa do seu pai, da sua mãe, tocar a sua vida e dizer que vocês sabem do que nós estamos falando. Depois que vai para debaixo do mesmo teto, depois que você vai conviver, que você vai sentir um ao outro ali, dia a dia, dia a dia, dia a dia, quando a libido, o tesão, o desejão baixa porque tem outras responsabilidades, outras coisas que tomam o seu lugar e vocês precisam lidar com as diferenças, com as queixas, com as TPMs, com as travas que vão aparecer. Não é mais aquela coisa graciosa de vocês se encontrarem e ir para um motel, não. Então, presta atenção, isso é balela, test drive, é sair, ficar para conhecer, isso é mentira. Quando nós falarmos de casamento, convivência, dois debaixo do mesmo teto e ainda mais debaixo do mesmo lençol todo dia, e é lençol que você que vai ter que lavar, você vai ter que passar, ou pagar alguém para fazê-lo, mas é você ali no dia a dia, aí você me conta se isso aqui não é um papo sério, um papo muito interessante, que tem muito a ver com a estrutura de uma vida sólida. Não é só, vou lá, fiz sexo, paguei no motel, fui embora. Não, isso tá tudo bem. E até porque quem faz isso não sabe que depois de 12 anos de casado, aí que as coisas vão ficando top de linha. Nossa, Darleide, você consegue transfigurar e dar um sabor àquilo que a gente está tentando falar aqui? Você consegue. Olha só. Obrigada. E aí eu engato a quarta marcha aqui. Sabe que homem sempre conversa com o homem, né? Vai cortar o cabelo. As mulheres não conhecem muito o mundo dos homens, mas eu conheço, por exemplo, homens que vêm falar comigo e dizem assim, Edino, eu trouxe o vício da masturbação para o meu casamento. Não consigo me livrar dessa maldição, porque quando eu era jovem era só o que eu sabia fazer. Você caiu nessa armadilha por conta de abuso e de tudo que você viveu? E quem não cai diz que é mentira, Darleide. Fitas pornográficas, acesso... Na minha época não tinha internet, não tinha Google. Era muito difícil você entrar numa loja, procurar uma fita e sair com a cabeça meio baixa assim e levar para casa. Eu vivi essa maldição. Eu digo com todas as letras, ideologia de gênero, embora foi o Papa Francisco que deu o nome de ideologia de gênero, ela é problema de gênero. A Judith Butler, que é uma das maiores ativistas nesse assunto, ela defende essa questão feminista e desconstrói a ideia de que homem é homem e mulher é mulher. Então, o garoto pode se masturbar, o garoto pode sair com um animal, o garoto pode sair com a mãe, que é o que fala no tratado em que ela escreve. Quer dizer, quando você cresce, você não tem um cérebro, tem uma lata de lixo. Então, quando o homem vem conversar comigo, esses meus colegas, eu digo, meu amigo, eu já vivi isso. Primeira coisa que você precisa fazer, você precisa de Deus. Porque esse vício não se vence sozinho. Segundo, uma ajuda de um terapeuta especializado.
E terceiro, vamos tentar mudar a alimentação. São coisas que a gente precisa e eles, embora com muita vergonha, a gente discute sobre isso e consegue chegar a um consenso. Eu já quero saber mais sobre isso, tá bom? Só uma pausa, porque eu quero avançar um pouquinho mais, porque isso deve ser alguma coisa que impactou negativamente a relação de vocês em algum momento. Com Vamos certeza. ver. Então, agora já é a última parte aqui da nossa conversa e eu quero entender como vocês se afinaram diante de todo esse jeito que cada um traz para dentro do casamento. E você estava me falando, por exemplo, do vício da masturbação. Não sei se chegou a ser vício, mas era uma prática. Você acha que isso interferiu também na sua linguagem dentro do seu casamento, sexualmente falando, com a sua esposa? Sim. Shulamit Firestone, ela escreve o livro A Dialética dos Sexos. Como desconstruir a família? Como destruir a família? Quando você começa a fazer um vício ou usar de um vício, e a masturbação talvez seja o pior de todos eles, porque você não está fazendo mal a ninguém, você não está contribuindo para uma piora da sociedade, né? É velado, é em secreto e ninguém vê. Só que intimamente você não consegue entender o que está acontecendo nesse mecanismo. Então, quando eu vim para o casamento, eu já tinha este problema, com base no abuso sexual. Então, o que acontece com quem está nos ouvindo lá? Vai para o casamento, vai ter um relacionamento sexual, aí ele assistiu um filme pornográfico em que o homem era um atleta, ele era um velocista lá, né? E a mulher era fazia triatlon. E aí ele vai para o casamento, ele vê a vida real. Os dois não conseguem, embora se os dois tiveram essa realidade, os dois não vão conseguir alcançar o que eles viveram lá, nos vídeos, na masturbação, ou até mesmo no caso de um sexo em grupo, que é o que acontece muito no mundo da danceteria, das boates e da música. E aí é onde acontece a ruptura do casamento. Meu casamento não deu certo. Então, dá trabalho? Dá. Então foi difícil para você também se adaptar a essa nova ordem no casamento, nesse novo contexto conjugal, tendo em vista as dificuldades que ela tinha. Para você, então, também foi difícil. Sim. Ouvir que ela não gostava de sexo, sendo que você gostava, sendo que você queria. Mas chegou uma hora que vocês se entenderam. Sim. Né? Chega uma hora. Ela foi buscar informação, ela foi perguntar, ela foi estudar e foi também se entregar. E você também fez mudanças, você foi mais atencioso durante o dia, você foi mais cuidadoso no trato com ela. Com isso, você foi mudando também. Deve ter abandonado a prática da masturbação para você dedicar-se exclusivamente à vida sexual com a sua mulher, que é completamente diferente de uma masturbação. O ato sexual não tem a ver com masturbação, porque no ato sexual são dois, na masturbação é um ato solitário, portanto, você é que faz toda a dinâmica acontecer dentro do seu processo pessoal, único e individual, mas no outro você teve que dar atenção a ela. Então, isso é o inverso total do processo masturbatório, né? Eu descobri o amor. Ah, o ponto. Porque o egoísmo da prática solitária é um inferno. Agora, o amor não. O amor excede qualquer razão humana, científica, moral, filosófica, antropológica. O amor vai além de tudo que é real. O amor é algo sublime. Por isso que não tem como se fazer sexo quando se ama. Você faz amor. Quando... Ou faz com amor, não é? Com amor. É o sexo feito com amor. O sexo com amor. Então, foi difícil, mas foi superado. Então, foi traumatizante, os anos anteriores foram, sim. Mas quando o amor entra, também não só no ato sexual, que nem você falou, respeitando, Sim. É durante o dia, é durante a semana, é um planejamento. Então, como que eu fazia? Eu queria demonstrar carinho, a Amanda não enxerga, então eu teria que demonstrar através do toque. Por exemplo, o tom de voz. As pessoas estão sempre... Então, pretende falar sempre palavras positivas, alegres, estar com um tom de voz. Então, eu estou sempre cantando. Quando eu não estou cantando, a Amanda sabe, o Edino não está bem.
E uma coisa interessante é que a gente costuma ver muito mulheres reclamando sobre isso. Eu não sinto prazer no casamento, minha relação sexual não é legal, eu não gosto, mas é fácil dizer eu não sinto, eu não gosto, eu não quero, é fácil reclamar. O difícil é você buscar fazer a diferença, é buscar o melhor. E quando você busca, quando a mulher descobre que o sexo não é bom só para o marido dela, que foi feito para ser bom para ela também, que ela pode falar com ele, que ela pode conversar durante o ato sexual, que ela pode falar que está gostando disso, que outra coisa ela não quer, que ela pode se expressar. Eu não me expressava, eu tinha relação sexual em silêncio. Eu não me expressava. E eu fui descobrir que eu podia me expressar. E quando eu me expressava, eu sentia a devolutiva dele. O homem quer ouvir a mulher. E a mulher também quer ouvir. Então, a mulher tem que buscar também. Então, hoje em dia, quando eu vejo alguma mulher reclamando sobre sexo, eu falo, peraí, busca prazer para você também. É para você também. E é para mim também. E quando eu fui buscar, como eu falei no início do programa, que pena que demorou tanto tempo, mas chegou. Que bom. E você vê, né, Darleide, como que deve ser o beijo para Amanda? Porque as pessoas não beijam de olho aberto, né? Você vai beijar, você fecha os olhos. Então, quer dizer, todo mundo é cego, na verdade, quando ama. Porque é totalmente sentimento, né? Tem que sentir, não é uma coisa só de ver, é de sentir. E como é que você sente? Tendo o outro muito perto, tendo o outro bem próximo. Essa proximidade, essa intimidade de corpo, de sensações, de sentimentos que são despertados, de sensações que imprimem no seu cérebro, emoções positivas, que dá continuidade a um desejo para uma próxima. Tem mulheres que vão dizer que não gostam porque certamente esta última vez não foi boa. A experiência que ela teve da última vez não foi boa. Então, para o homem também há ocasiões em que o sexo não é bom. Não é, Edino? Sim. Lembra que nós conversamos sobre aquele casal de 50 anos de casado? Pois é. Eu tive a oportunidade indiretamente de conhecer o outro lado também. O lado feminino. E surpreendentemente me disse o seguinte, olha, eu estou há 55 anos casada e nunca tive um orgasmo. Ouvimos ali. E eu fiquei pensando, será que ela vai falar realmente o que está acontecendo ou não? Porque, como você fala, você pode contar, Edino, o que você quiser, até onde você quer ir. E ela disse assim, ele nunca permitiu, ele tinha uma coisa chamada ejaculação precoce. Então, quem está nos ouvindo lá, de repente, fala, eu já tentei isso, Edino, não está funcionando, eu já tentei. Existe esse problema, é um problema masculino, ele precisa ser tratado, tem solução. Você vê, levou 55 anos. Só que há pessoas que se negam, né? Pessoas que se negam. Então, assim, da história de vocês, a gente pode aprender N coisas. Mas, como nós fizemos aqui o recorte, dentro de toda essa vida de vocês, com tanta bagagem, o recorte da sexualidade. Cada um trouxe a bagagem que pôde trazer. Mas quando os dois estavam juntos, e isso fundamentado sempre no amor. Vocês se casaram porque se amavam, vocês queriam estar juntos em função de um amor que ligou vocês. E diante das dificuldades encontradas ali, vocês, num dado momento, tiveram que encarar isso de frente. Você, Dino, teve que ouvir a Amanda dizer, eu não gosto. E você teve que repensar aquilo que você achava que estava bombando. Não, eu sou o cara, eu entendo, eu sei, eu fiz. Eu conheço até meu próprio corpo, eu conheço muito bem meu corpo. Eu me masturbo há muitos anos, eu sei como que acontece prazer. Aí você se vê numa situação de reaprender, desconstruir. Você até citou um nome de uma autora que diz assim, como desconstruir uma família. Você teve que desconstruir, era o que você sabia, porque estava equivocado, para poder dar certo, né? Então, você sofreu, ela disse, ele ficou muito triste quando eu disse para ele que eu não gostava de sexo. Você, quando é desafiada ou desafiado a abrir o seu coração para o outro, dizer honestamente como você está se sentindo, o que está se passando com você, eu sei que vai existir esse medo de como é que o outro vai reagir.
O outro vai ficar muito triste, ele vai achar que eu não quero, ele vai achar que o melhor então é o divórcio. Isso bate, principalmente para a mulher, né, Amanda? Sim. Eu vou magoar meu marido. E ainda tem mais. Eu vou dizer a ele isto e ele vai achar que eu sou uma mulher fria, uma mulher desinteressada em sexo. E, quem sabe ele vai desejar uma outra mulher, querer outra mulher. São muitos medos. Muitos medos. Mas foi quando vocês foram honestos, amorosos e encararam o desafio e dizer assim, peraí, então tá, o que tiver ao meu alcance eu vou fazer. O que tiver ao meu alcance eu vou fazer. Aí você, Amanda, vai me pergunta, eu te digo, ó, encara isso, você encara isso. E vocês superaram na raça e no amor. Eu não sei quantos minutinhos nós temos, eu não sei. Vai lá. Mas olha só, deixa eu fazer um parênteses aqui nisso tudo. Nesse episódio aí, é onde você está no último degrau da escada. Ou você se separa, que foi o que aconteceu conosco, comigo especialmente, porque o baque foi muito grande, o bambambam Você caiu. chegou a pensar em separação? Não, Nós nos separamos. Não, peraí, minha gente. Vocês deixam para me contar isso quase no fim do programa. Peraí, mas é a Vocês cereja do bolo, Darlene. quase se separaram. Não, se separaram. Sim. Por um mês. Foram 30 dias. Nós nos separamos. Eu saí de casa porque eu não suportava essa situação. Eu vou tentar resumir rapidinho isso. Eu voltei para casa porque num dia de noite que eu estava na casa dos meus pais, a minha filha disse, mamãe, o papai está diferente, você precisa acreditar. E eu disse para ela, filha, um vaso quebrado não se reconstrói. Aí ela chorou e a gente foi dormir naquela noite. Naquela noite eu tive um sonho e eu ouvi uma voz que disse para mim, não é você que reconstrói o vaso, quem reconstrói sou eu. Eu já estou reconstruindo seu esposo, você quer ser reconstruída também? Eu acordei naquela manhã chorando, peguei as minhas coisas da casa da minha mãe, voltei correndo para casa e hoje... E o segredo, né, Darleide? E o segredo? Muitas pessoas perguntam assim, foi assim fácil? Olha, não aconselho a fazer o que eu fiz. Eu pedi 30 dias da empresa, orei durante 30 dias, me humilhei diante do Criador e falei, Senhor, eu errei. E porque isso é difícil para o homem, Darlene, foi difícil para mim. Porque as pessoas estão vendo lá falando assim, Edino, você fala muito de Deus, mas quem lê o livro, Darlene, vai entender o que é Deus na minha vida. Então, no 30º dia, quando eu falei, Senhor, eu já não aguento mais essa situação, está muito difícil para mim. No 30º dia, quando eu me sentei de novo, que eu já não havia forças para ficar de pé, quando eu coloquei os 2 pés no chão, resolvi voltar, havia ido buscar apoio psiquiátrico também nesse momento. Então o Senhor disse assim, numa frase que eu ouvi claramente de manhã, quando o dia estava clareando, hoje ela vai voltar para casa. Então, por isso que eu falo para quem está lá do outro lado, para um casamento dar certo, você pode ser o bambambam no sexo, você pode ser o bambambam no romântico, você pode mandar bombom todo dia, você pode ter dinheiro para comprar um carro e falar, olha, tá aqui, princesinha, para você, esse CRV, dá umas voltas que você quiser. Mas se não tiver o terceiro cordãozinho, que é Deus, não vai dar certo. Então, no meu livro, a gente fala muito sobre oração. E depois Darlene, por isso que eu aconselho quem estiver nos assistindo, depois você escreve pra gente no livro Nascido de Novo e conta como é que foi a tua noite lá. Faz o teste. Porque assim, Deus, Ele é a diferença, Ele não faz a diferença. Ele é a diferença no casamento. Depois daquele período, você realmente mudou, Edino? Você mudou. Sim. Amanda, este homem mudou depois daquele baque? Totalmente. E você mudou também? Voltou mudada? Também. O que você repensou? A gente sempre acredita que quem tem que mudar é o outro, né? Aham. É muito fácil acreditar que quem tem que mudar é o outro. Eu tive que voltar e mudar porque, primeira coisa, para eu amar o outro, eu tenho que me amar. Então, meu esposo dizia, amor, você tá linda. Eu falava, é? Você acha mesmo? Não, eu não tô linda, eu tô gorda, as outras que são lindas. Então, pra gente ser amado, a gente tem que se amar. E aí, a gente vai se permitir ser amado também. Então, a gente teve, primeiro, joga o passado no lixo. O que passou foi embora, não fica desenterrando, vestindo sua roupa de mergulhador e mergulhando lá no mar do esquecimento, buscando o que Deus já enterrou. Joga o passado fora e vai viver o que Deus tem para a vida de cada um. E sai da frente que eles estão vivendo, né, amor? Como é que é? Sai da frente que eles estão vivendo. E sabe o que foi bonito? Porque, veja, eu recebi nesse momento, olha como as coisas são, Darlene. Presta atenção quem está em casa. É nesse momento que vinha a tentação. Os 30 dias que nós estávamos separados, nunca foi tão grande a oferta. Uma pessoa chegou assim, do sexo oposto, chegou assim e falou assim para mim, Edino, mas você é jovem, tem um bom trabalho.
está bem de saúde, para que ela vai voltar? E eu falei, puxa, Senhor, que situação. Então, não, ela vai voltar. Você sentia o quê? Falta? Você sentia culpa, remorso ou sentia saudade dela? Falta da presença? Você sentia falta disso? Sim, o primeiro porque, veja, ela levou a cachorra e a minha filha também. Eu fui muito má, gente, eu fui muito má. Até o computador ela levou. Deixa eu só tirar uma parte aqui. As pessoas, que nem a Amanda falou, vamos jogar o passado no lixo, mas muitas pessoas podem aprender com essa história aqui e esse é o objetivo. Sim. Né? Eu me lembro claramente que num dia, uma pessoa parou na frente do meu portão, uma pessoa, e uma garota que eu já não via há muitos anos desceu e falou, eu vim lhe visitar. Eu falei, eu estou saindo. Eu fui embora. Mas você quer falar, vai lá. Não, eu queria terminando já. Eu queria dizer assim, ó, eu tive que buscar me perdoar depois do que eu fiz. Não façam isso, mulheres. Não abandonem suas casas, nem maridos, não abandonem o seu casamento. Fica firme, busca em oração, porque é muito ruim. Maltrata muito o outro. Eu percebia no tom de voz dele o quanto ele sofreu. O que eu senti, você perguntou, né? Eu acabei não respondendo. Eu senti uma falta muito grande dela, porque a casa ficou vazia, ela canta, ela louva a Deus, então não tinha mais o louvor, e eu senti uma culpa tremenda, porque não conseguia ter correspondido aquilo. Então o que Deus fez através da nossa vida foi uma restauração que eu, confesso, não imaginava que seria assim. O amor, ele é uma construção, isso eu aprendi, ele é construído. Que lindo, o amor é uma construção. Guarda isso aí no seu coração também. A equipe do Instituto de Estudos e Pesquisas Amancai, responsável pela pesquisa Pessoas com Deficiência e HIV/AIDS, Interfaces e Perspectivas, uma pesquisa exploratória, alerta para os mitos de fragilidade e invisibilidade que a sociedade ainda tem em relação à sexualidade das pessoas com deficiência. Um dos principais resultados divulgados pelo Instituto em 2009 foi que ainda é bastante arraigado, tanto entre familiares quanto entre profissionais e educadores, o mito de que a sexualidade das pessoas com deficiência é, por natureza, intrinsecamente problemática e até patológica. Dificilmente imaginam que essa pessoa possa sequer sentir desejo ou que seja capaz de se relacionar amorosa e sexualmente, casar e formar a sua família. Mas pessoas com deficiência podem sim ter uma vida sexual satisfatória. Mulheres com deficiência física em cadeira de rodas podem ter filhos ou praticar o ato sexual. Homens e mulheres com deficiência enfrentam preconceito, mas não devem dar lugar a eles próprios desconfiarem da própria capacidade. Com o tempo que nos resta, só posso dizer muito obrigada. Mais uma vez aprendemos bastante com vocês. E eu sei, vão dizer, traz o casal de novo. Farei assim. Que Deus nos abençoe. Obrigada, Amanda e Dino. E obrigada a você aí de casa. E espero que o aprendizado de hoje seja para fazer você ainda mais feliz. Até a semana que vem, aqui em mais um Sem Tabus. Boa noite.